Amém? Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 18. Sabe, irmãos, hoje eu quero compartilhar um texto com os irmãos que tem como tema atraindo o fogo de Deus. Você pode dizer amém nessa noite? Amém. Sabe que talvez uma das coisas mais difíceis da vida cristã é o homem e a mulher de Deus manter o fervor espiritual. Você sabe, isso é um grande desafio. Talvez esse seja o maior desafio de todos nós que andamos com Deus, que caminhamos com Jesus. O grande desafio para a vida de todo homem de Deus, toda mulher de Deus, é manter o fervor espiritual. Muitos, na verdade, irmãos, eles começam bem. Olha, você vai ver que quando a pessoa se converte, ela entrega a vida para Jesus. Você vai ver que quando a pessoa, ela passa por um encontro, uma conferência, ela passa por um culto muito poderoso, ela sai desse culto, dessa conferência, desse encontro, dessa reunião, ela sai pegando fogo, ela sai incendiada, ela sai, olha, irmãos, né? Até os irmãos usam aquela expressão muitas vezes, né? Como é que é? Engoli prego e estou cuspindo fogo. Se o diabo aparecer na minha frente, sai da frente porque eu estou pegando fogo. E é bem verdade, assim, muitos de nós, irmãos, quando vamos numa conferência, quando vamos em alguns eventos específicos assim que fala do mover de Deus, que está envolvido ali uma unção, um ambiente, um mover, algo sobrenatural de Deus, é bem verdade que nós saímos desses acontecimentos muito cheios de Deus, muito fervorosos, muito intensos. Eu me lembro, né, quando a gente, talvez os crentes mais velhos fosse importante aquele momento, mas eu me lembro quando nós saímos do EDD, né, irmãos, como os irmãos, todos nós, né, eu também me incluo nisso, saímos ali assim, irmãos, com uma fé, com uma alegria, uma disposição, um coração, um fervor espiritual, uma intensidade muito profunda, né, e havia muita tenacidade em nós, havia muito fervor em nós, mas os dias foram passando, e naturalmente, irmãos, as pessoas, elas vão esfriando na fé. E é bem sabido, né, irmãos, por nós, que a vida cristã, ela precisa de práticas espirituais para que nós possamos manter o fervor. Fogo, irmãos, até fogo natural, todo fogo, ele é fruto de mecanismos que possa fazer com que o fogo continue e não se apague. Se você está fazendo um churrasco e lá tem aquela churrasqueira, dependendo de um certo momento, aquele carvão, já você tem que colocar mais carvão, porque senão o fogo vai se apagar. Se é um fogão a gás que você tem na sua casa, se o gás acaba, acabou o fogo. Se é um fogo que você faz, um culto da fogueira, se a lenha que você coloca ali naquela fogueira acaba, o fogo da fogueira apaga. E é bem verdade, irmãos, que nós precisamos entender que existem mecanismos na vida cristã que fazem com que o fogo permaneça aquecido, e não fazendo ou não produzindo esses mecanismos, faz também com que o fogo se apague dentro de nós. Paulo, em 2 momentos na palavra de Deus, ele usa 2 expressões interessantes. A primeira está lá no livro de 2 Coríntios, quando Paulo fala assim: olha, outra vez eu estou sofrendo dores de parto em favor de vós, porque vocês estão esfriando na fé. Vocês estão se tornando mornos, vocês estão se tornando frios, vocês estão se tornando pessoas indiferentes. Num outro dado momento, se é que é Paulo que escreveu Hebreus, ele também, o escritor cita lá na carta de Hebreus o seguinte: olha, vocês já deveriam ser mestres, ensinadores da palavra, ministradores de fogo, liberadores da unção, mas vocês tendes a necessidade de que outra vez eu vos ensine. Olha o que Paulo fala: os rudimentos da fé.
Irmãos, dois povos, né, que Paulo era pastores da vida deles, discipuladores da vida deles ali, e os dois, Paulo relata muito claramente: vocês estão esfriando, vocês estão perdendo fogo, vocês estão perdendo fervor, vocês estão perdendo a tenacidade. E você sabe, irmãos, toda pessoa que vai perdendo o fervor de Deus, ele vai se esfriando em Deus, ele vai se tornando indiferente, ele vai se tornando alguém frio, ele vai se tornando alguém religioso, ele vai se tornando alguém só que passa a viver com repetições na sua vida, mas ele não vive mais em novidade de vida. Toda pessoa que vai se esfriando na fé, ele vai se tornando fraco espiritualmente, ele vai se tornando alguém muito suscetível às pressões, ele vai caindo muito fácil no pecado, ele cede muito facilmente às tentações de Satanás e aos demônios. Muitos irmãos, porque estão esfriando na fé, eles até estão perdendo a fé. E Paulo, irmãos, fazendo as ressalvas aqui a respeito do livro de Hebreus, quando Paulo está falando a respeito dessa questão de que os irmãos estavam esfriando na fé, ele então fala o seguinte: olha, vocês que estão esfriando na fé, vocês estão voltando, olha o que Paulo fala, irmãos, vocês estão voltando às mesmas práticas que vocês tinham antes de se converter. Olha que coisa séria. E aí ele usa um exemplo drástico, porque ele diz assim: e quem volta às mesmas práticas que tinha antes de se converter, olha o que Paulo fala, é como um cão que volta ao seu próprio vômito. Imagina o cachorro ali que come aquele feijão com arroz velho, estragado, frio, vai para o seu estômago, aí esquenta, ele vomita, e depois ele vai lá e come de novo. E a Bíblia diz que os crentes que estão esfriando na fé, eles estão voltando às suas próprias práticas antigas. E aí Paulo usa esse exemplo pesado, bem nojento mesmo, para você entender uma coisa, que o crente que está se esfriando e voltando às práticas antigas do passado, antes de ter a experiência com Jesus, é a mesma coisa desse cão que volta ao seu próprio vômito. Isso é muito nojento, irmãos. Então nós precisamos entender uma coisa: você, eu e nós precisamos do fervor de Deus dentro de nós, porque não tendo fervor, nós vamos voltar àquelas mesmas práticas que você, eu e nós tínhamos antes de nos converter, antes de nos entregar a vida para Jesus, antes de ter uma aliança com Ele, antes de ter um compromisso com Ele, antes de entregar a sua vida para Ele. Quantos de nós, irmãos, estamos voltando aos mesmos padrões antigos? Quantos de nós, porque estamos esfriando na fé? E você sabe, quem vai se esfriando também, irmãos, ele vai vivendo uma vida assim meio inconsequente. Ele vai vivendo uma vida completamente natural. Ele não consegue enxergar as coisas espirituais. Ele não consegue ver a fé como a fé deve ser vivida. Ele não consegue ver o cristianismo como ele deve ser vivido. Ele vai vivendo assim de forma inconsequente. E ele vai até mudando nomes. E nós vamos ver isso aqui. Ele vai mudando nomes de algumas práticas agora que ele tinha. Você sabe que ultimamente, irmãos, eu tenho percebido uma coisa muito séria. As pessoas não chamam mais pecado de pecado. As pessoas, quando vão falar que elas têm pecado na vida delas, uma área que elas não conseguem vencer tudo, elas nem falam mais: eu tenho uma área da minha vida que é muito pecaminosa e que eu preciso vencer. Eles falam: não, eu tenho um problema na minha vida. Como se pecado fosse problema. Pecado não é problema, pecado é pecado. Mas quando nós vamos nos esfriando, vamos nos tornando mornos na fé, a tendência natural, irmãos, é até nós irmos mudando nomes, para tentar de alguma forma amenizar a circunstância contrária que nós estamos vivendo. Então o que é tão importante, irmãos? Nós temos que aprender a manter o fogo dentro de nós. É incrível, irmãos, ver a realidade na vida de muitos. E se nós queremos viver uma vida adequada e aquecida diante de Deus, se queremos viver tudo que o Senhor nos propõe em sua palavra, nós vamos precisar viver uma vida sempre, irmãos, atraindo o fogo de Deus. Porque sem fogo, olha para o seu irmão e fala: sem fogo na sua vida, meu filho, você esfria.
que todo aquele que está frio, ele se torna indiferente ao Senhor. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente pode perguntar assim: por que tem gente que faz diferença? E você sabe, olha, irmãos, vou te dizer uma coisa muito séria nessa noite. Nós temos uma tendência muitas vezes de sermos capazes de produzir fogo humano. Sabia disso? O ser humano, ele é extremamente capaz, na sua mentalidade, de produzir fogo humano. Existe o fogo que vem de Deus, mas existe o fogo que o homem pode produzir. Eu já vi várias reuniões, irmãos, que não tem fogo da presença de Deus. Tem muito barulho. Esse negócio de que quando está ministrando, fica um baterista, um teclado, e é aquela coisa assim, quando eu falar algo muito forte, você dá uma nota num tom menor e mais grave, e a bateria faz... Aí todo mundo começa a arrupiar, né? E aí todo mundo fala: uau, que presença de Deus. Como se isso fosse presença. Eu me lembro uma vez na aula de seminário, achei isso muito estranho, e a gente falando que a presença de Deus, ela é sentida, né? E pode acontecer de que quando a presença de Deus vem, você pode arrupiar mesmo, e você pode sentir os calafrios, e você pode sentir isso, é natural. Aí uma irmã que estava na aula de seminário conosco virou e falou assim: pastor, então eu vou dizer uma coisa, a Gal Costa tem muita unção. Aí ele ficou sem entender, né? Aí ele falou: por que você está falando isso, irmã? Aí ela falou: porque quando ela canta eu arrupio todinha. Você percebe isso, irmãos? Eu vou te dizer uma coisa séria. Se você pegar pessoas que vai cantar músicas aí em tons menores e mais meloso, irmãos, é perigoso você chorar. E você começar a chorar e falar: tem unção nessa música do Roberto Carlos, eu te amo. E você achar que a unção está nisso, que o fogo está nisso, que a presença está nisso. Mas a grande verdade, irmãos, que não está. Não está. Por isso é tão sério para nós, irmãos, muitas vezes, qual é a vida que nós estamos vivendo. Olha, irmãos, não é tão difícil produzir fogo. Não é. Nós podemos aqui de repente começar a cantar uma música aqui e começar a dizer: tem fogo, vai gritando, vai dando glória, e glória, e glória, e glória. E de repente o fogo pega. Mas será que vem de Deus esse fogo? Será que a unção vem do trono? A grande verdade, irmãos, é que quem tem fogo, ele na verdade, só quando ele chega, a glória já manifesta. A presença de Deus já se revela. O ambiente é transformado, porque chegou alguém que está cheio da glória de Deus. Então nós precisamos entender isso, irmãos, que não é essa questão natural, não é isso que nós estamos atrás. E talvez esse seja o grande problema da igreja, que a igreja muitas vezes, irmãos, ela está voltada para essa questão do barulho, do movimento, dos ritos, mas nem sempre isso revela a presença de Deus. Não estou aqui, irmãos, dizendo que está errado em fazer isso, de forma nenhuma, não é isso que eu estou te dizendo, de forma nenhuma, não quero que você me interprete mal, mas eu quero te dizer que fogo é muito mais do que isso. Presença de Deus é muito mais do que isso. Presença de Deus, irmãos, é na verdade quando ela se manifesta e você na verdade nunca mais volta a ser o mesmo. Jacó, quando o fogo de Deus se manifestou, quando a presença de Deus se revelou, a Bíblia diz que Jacó foi tocado na articulação da coxa, e Jacó nunca mais foi o mesmo. Deus colocou uma marca na vida dele. Todo mundo que vê você andando, vai ver você andando e manquejando de uma perna, para que todos saibam que você foi transformado pelo fogo de Deus. É isso que faz diferença. É quando o fogo vem em nós, irmãos, que Deus toca a sua vida, você vai ter uma marca de Deus na sua vida. Se você vai manquejar, não sei, mas eu sei de uma coisa: você será cheio do Espírito Santo de Deus, e sendo cheio do Espírito Santo de Deus, nunca mais você vai ser o mesmo, porque não é algo natural, não é algo humano, mas é algo que vem da parte de Deus.
E você sabe, eu quero aquilo, irmãos, que vem de Deus para nós. Eu quero poder contar nas minhas gerações, na minha geração e nas gerações que virão adiante. Eu quero poder contar que eu vivi um grande avivamento de Deus. Sabe que fogo de Deus, irmãos, está muito ligado também com avivamento. Estava dizendo hoje pela manhã, eu acho interessante quando John Wesley diz o seguinte: Deus me dá 100 homens incendiados com o fogo da sua presença, e eu te darei a Escócia nas suas mãos. Era um homem, irmãos, que quando você vai ver a biografia, quando você vai ver a história dos heróis da fé, aquele livro tão poderoso que você vai ler, você vai perceber o seguinte: eram homens que tinham fogo, tinham presença, tinha glória. Aonde eles chegavam, a presença de Deus chegava. Aonde eles chegavam, a glória de Deus chegava. Aonde eles chegavam, a unção de Deus chegava. Aonde eles chegavam, cura se manifestava, pessoas se convertiam, milagres aconteciam, porque aonde eles chegavam, a presença de Deus chegava com eles. Eu estava vendo um testemunho esses dias dos japoneses. E você sabe que japonês é muito autêntico. O japonês não gosta desse negócio de evangelho mais ou menos. E então foram pregar o evangelho para eles, lá no Japão. E eles falaram: olha, tá bom, se o evangelho é tudo isso que vocês estão dizendo aqui na Bíblia, por que hoje não acontece mais as mesmas coisas que aconteciam no passado? E aí o pastor, irmãos, ficou sem saber o que respondia. Mas aí o pastor falou: olha, eu te convido a nos visitar lá no Brasil e a ver o que Deus está fazendo na nossa igreja. Eles então, numa conferência que teve, eles decidiram ir à conferência. E lá na conferência, então, um mover de Deus sobrenatural. E aí os japoneses disseram: agora sim, nós acreditamos que o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus que move hoje. Porque nós vimos com os nossos olhos que o que Ele fez no passado, Ele está fazendo hoje também. Isso é glória de Deus, isso é presença de Deus, isso é fogo de Deus. Por isso, irmãos, quem tem fogo de Deus, ele não pensa em voltar atrás mais. Quem tem fogo e presença de Deus, ele não pensa em retroceder. Você não vai ver nenhum dos discípulos. Você não vai ver Paulo, irmão, mas propriamente falando, porque Paulo é um exemplo poderoso depois de Jesus. Mas você não vai ver Paulo falando em nenhum momento: estou pensando em voltar atrás, estou pensando em desistir. Esse negócio de anunciar o evangelho está muito problemático. As perseguições estão muito grandes. Irmãos, a Bíblia fala que muitas vezes Paulo foi dado como morto. Mas ele se levantava, arrumava a roupa, saía da onde estava e continuava a proclamar o evangelho de Jesus, porque havia fogo de Deus na sua vida. Eu não sei como é que é você nessa noite. Eu não sei qual é a realidade da sua vida. Mas eu queria te desafiar nessa noite, irmãos, a você ter fogo da presença de Deus na sua vida. Sabe, a você não ter, irmãos, um momento. Eu tive um momento. Esses dias eu estava dizendo, eu tenho um amigo que é dono da tribo do açaí, e esses dias eu fui lá e ele falou: pastor, não quer tomar um negócio que vai te fortalecer? Eu falei: não há necessidade. Não, é novo, eu quero te oferecer. Aí eu falei: tá bom, se quer fazer, então faz. Eu falei: o que é? Ele: é uma bomba. Eu falei: bomba? É bomba. Toma para o senhor vai ver. Ele foi lá, bateu o negócio e trouxe, irmãos, e eu tomei o negócio. Você fica meio bolado mesmo, sabe? Você fica assim meio doidão, entendeu? Quase que eu falei: faz outra. Mas na verdade, irmãos, passou pouco tempo, passou. E eu fiquei pensando comigo mesmo: eu preciso dar uma malhada, uma fortalecida, fazer uns exercícios, porque se viver de bomba desse jeito não vai ter jeito. Essa é a grande verdade. Muitos de nós, escuta, nós estamos querendo viver de bombas, irmãos. Conferência. Irmãos, por favor, não me entenda errado, não tem nada de errado. É bom, é uma vitamina, é um acrescentar a mais, é uma unção nova que vem de Deus, e glória a Deus por isso. Sei que as irmãs saíram da conferência de mulheres ontem, saíram incendiadas de lá, e foi maravilhoso mesmo, foi sobrenatural. Mas entenda uma coisa, irmãos: nós não podemos ficar presos nisso, porque se você ficar preso nisso, isso vai passar. E daí a pouco você esfria de novo. E aí você volta a ser aquela mesma mulher que você era antes de ir para a conferência. Queria te desafiar que o fogo de Deus seja crescente nas nossas vidas para a glória de Deus. E eu queria falar de alguns princípios que verdadeiramente nos levam a viver uma crescente do fogo de Deus.
Porque, como eu falei para os irmãos, isso envolve princípios. E o primeiro deles está aí em 1 Reis, capítulo 18, verso 30 em diante. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Os irmãos sabem que esse texto, o pastor Jones até falou um pouco dele aqui, está relacionado ao profeta Elias, quando ele confronta os profetas de Baal. E no verso 30 em diante, a Bíblia diz assim, verso 28, por favor. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então tomou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e fizeram. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e assim fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então, olha o que a Bíblia diz: então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Oh, irmãos, mas presta atenção, esse primeiro aspecto, irmãos, o que é que faz vir fogo do céu na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Essa é uma pergunta interessante. Se queremos ter fogo, o que é que faz vir fogo do céu? Você sabe, essa é uma coisa que me impressiona muito. A Bíblia fala de muitos altares, irmãos. Quando Deus chamou Abraão, Abraão fez um altar. Quando Deus renovou a aliança com Abraão em Gênesis 15, Abraão fez um altar. Quando Deus prometeu o filho e confirmou a promessa em Gênesis 17, Abraão fez um altar. Quando Deus chamou Isaac, Isaac fez altar. Quando Deus chamou Israel, Israel fez altar, que era Jacó. Mas em nenhum desses altares, irmãos, e em tantos outros, o Senhor não respondeu com fogo. Porque esses altares não estavam relacionados ao fogo da presença de Deus. Esses altares estavam relacionados à aliança de Deus com os homens. Mas aqui, no livro de 1 Reis, capítulo 18, esse altar está relacionado com o fogo da presença de Deus. E se nós queremos, escute, se nós queremos ter fogo de Deus na nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos é restaurar o altar do Senhor na nossa vida. Você sabe altar, irmãos? Tem muita gente que fala: vai lá em cima do altar. Isso aqui não é um altar, meu filho. Isso aqui é só um púlpito. Não tem altar aqui. Porque tem gente que acha que aqui é um altar. Quem falou para você que isso aqui é um altar? A Bíblia diz, irmãos, Jesus fala lá no livro de Mateus, que em 3 dias ele iria destruir o templo, e ele iria reerguer um novo templo, não feito com mãos humanas, mas feita pelo próprio Espírito Santo de Deus. E o templo do Senhor hoje somos nós. Diga: eu sou o templo do Senhor. Olha para o seu irmão e fala: você é o templo do Senhor. Se eu sou o templo do Senhor, o que é o altar, irmãos? O meu coração. O seu coração é o altar. Altar não é isso aqui. Altar é seu coração.
E quando Deus nos mostra que o altar estava em ruínas, isso mostra, irmãos, que essa é a razão de muita gente perder o fogo de Deus, ou de nem ter o fogo de Deus. É porque o seu coração não é totalmente do Senhor. É porque o seu coração é um coração misturado. É porque Deus não tem a primazia, Deus não tem o governo. Você não se entregou completamente, você não se deu intensamente, porque na verdade você não se consagrou completamente ao Senhor. O seu coração e o meu coração pode ser um coração que não é totalmente de Deus. E se o meu coração não é totalmente de Deus, isso só revela, irmãos, que o altar está em ruínas. Seja realista, irmãos. Deus poderia responder ali, irmãos, só a hora que Elias colocasse a lenha e o holocausto, Deus já poderia responder com fogo. Poderia ou não? Poderia. Mas qual é a primeira coisa, irmãos, que Elias faz para Deus responder com fogo? A Bíblia diz que ele restaurou o altar que estava em ruínas. Eu queria te perguntar nessa noite, como é que está seu coração? Como é que está o coração de um homem de Deus e de uma mulher de Deus? Porque se o coração é o altar, e o coração não está restaurado, transformado, livre, se Cristo não tem a primazia do seu coração, se Ele não tem um governo, porque aqui fala de consagração, de entrega a Deus genuína. Se o seu coração, o meu coração, não é um coração totalmente rendido ao Senhor, isso pode ser empecilho para que o fogo de Deus permaneça dentro de nós. Por isso que a primeira coisa, irmãos, que Elias fez foi restaurar o altar. Porque Elias tinha consciência do seguinte: se eu quero a glória, se eu quero o fogo, se eu quero a presença, se eu quero o governo, se eu quero a santidade, se eu quero a unção, então eu preciso entregar tudo a Ele. E o que eu tenho para entregar para Deus? O meu coração. Lá em Levíticos capítulo 9, versos 22 ao verso 24, a Bíblia diz, irmãos, que tudo que está no altar está consagrado a Deus, e tudo que está no altar e está consagrado a Deus vai receber o fogo de Deus. Então, se o seu coração, o meu coração é um coração consagrado a Deus, você pode ter certeza, querido, em algum momento o fogo de Deus virá e vai tomar a sua vida para a glória de Deus. É porque tudo que está no altar, onde está o altar? O coração. Tudo que está no altar de Deus, a Bíblia diz lá em Levíticos, tudo que está no altar vai receber o fogo de Deus sobre eles. Por isso que todos os utensílios, se você for ver lá em Levíticos, todos os utensílios que foi colocado sobre o altar, veio fogo de Deus e encheu aqueles utensílios da glória reluzente do Senhor. Você vai resplandecer a glória de Deus, porque o seu coração é um coração consagrado ao Senhor. Você vai resplandecer a presença de Deus, você vai resplandecer a luz imarcessível do nosso Senhor, e aonde você chegar, a presença de Deus vai chegar com você, porque o seu coração é um coração consagrado a Deus. A Bíblia diz, lá em Levíticos capítulo 6, 13, a Bíblia também diz assim, que o fogo, escute, o fogo arderá continuamente no altar. Por isso que eu te falo, irmãos, quem tem um coração consagrado a Deus, ele tem fogo constantemente na vida dele. Sabia disso? Isso faz toda a diferença. Porque talvez quando você fala assim, por que uns parece que tem mais presença do que outros? É porque tem alguns que já consagrou o coração completamente a Deus, e aí o fogo não apaga mais. Porque todas as vezes que a chama parece que está apagando, porque o coração está consagrado a Deus, Deus vem e derrama uma porção nova de fogo, de unção, de graça na sua vida. E quando você menos percebe, há um incendiar de Deus dentro de você. E quando você pensa, o que está acontecendo? É porque o fogo vai arder continuamente dentro de você, para a glória de Deus. Essa é a diferença. Por que tem gente que no meio do caminho quer desistir? Por que tem gente que no meio do caminho quer olhar para trás? Por que tem gente que no meio do caminho está perdendo a fé e a esperança? É porque não tem fogo, meu filho. Porque não tem fogo. Porque quem tem fogo ardendo constantemente dentro dele. Constantemente. Segunda coisa que a Bíblia nos ensina. E, olha, irmão, só antes de passar para a segunda coisa, você sabe que até para servir a Deus, olha, deixa eu dizer uma coisa. Você sabe que até para servir a Deus tem que ter fogo dentro de nós. Lá em Romanos capítulo 12, verso 11, Paulo diz assim:
no zelo, Paulo está falando de obra de Deus. Paulo diz: no zelo não sejais remissos. O que é ser remisso? Preguiçoso, procrastinador, demorar a fazer. Aí ele diz assim: antes, Paulo diz, antes, Romanos capítulo 12, verso 11, antes sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Olha para o seu irmão e fala: tem que ter fogo dentro de você, meu filho. Tem que ter fogo, tem que ter fogo, tem que ter fogo. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa. Semana passada a gente estava falando sobre amor aqui. Eu vou dizer uma coisa muito séria. O fato de não conseguirmos demonstrar amor, muitas vezes, escuta, muitas vezes é porque falta fogo. Falta fogo. Segundo aspecto, lá em Apocalipse, abra a sua Bíblia lá, por favor. Apocalipse capítulo 5, verso 8. Apocalipse capítulo 5. Vou te mostrar o segundo altar importante que vai produzir fogo na sua vida. Apocalipse capítulo 5, verso 8. Quem achou, diga glória a Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui. Capítulo 5, vamos ler do verso 6 em diante. A Bíblia diz: então vi no meio do trono os 4 seres viventes, e entre eles os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto, falando de Jesus. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças. Olha o que a Bíblia diz aqui, irmãos: e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno é o cordeiro de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra por toda a eternidade. Mas, você sabe, esse texto fala de uma coisa interessante. O segundo aspecto, irmãos: o fogo arde em nós. Escuta, o fogo arde em nós quando nós acumulamos incenso de oração diante de Deus. Apocalipse 5:8, a Bíblia diz assim: o incensário estava cheio das orações de quem, irmãos? Dos santos. Quem são os santos? Diga: somos nós. Somos nós. Os santos somos nós. Então o problema maior, irmãos, na vida de muitos de nós, é que o nosso incensário celestial, o seu incenso, porque, irmãos, segundo o que a Bíblia está dizendo aqui, eu acredito claramente, que cada um de nós temos um incensário lá no céu. Lá em Apocalipse, lá no livro de Levíticos, quando Deus está estabelecendo o tabernáculo, a Bíblia diz que no altar deveria ter um incensário, e que esse incensário deveria ser cheio de azeite. E o azeite aqui fala da oração dos santos. E aqui em Apocalipse, através de João, o Espírito Santo está reafirmando isso, que crentes que oram, eles enchem o incensário deles lá no trono de Deus. Só que aqui em Apocalipse capítulo 8, irmãos, vira a página da sua Bíblia, capítulo 8, verso 3, olha o que a palavra do Senhor diz: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Junto ao que, irmãos? Ao altar. Percebe o altar de novo? Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com o que, irmãos? Com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono de Deus. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos, com a sua oração. E o anjo tomou o incensário, encheu-o
com fogo do altar. Encheu com que, irmãos? Fogo do altar. E fez o quê? E atirou à terra. E houve trovões, houve vozes, houve relâmpagos e houve terremotos. Olha que coisa poderosa. Deus está dizendo o seguinte: que as orações que nós fazemos, elas chegam ao trono de Deus. Quando chegam lá, irmãos, Deus coloca num incensário. Só que quando elas estão quase cheias, seu incenso está quase cheio, Deus pega fogo do altar e derrama nas suas orações. E quando Deus derrama fogo nas suas orações, aí Deus devolve para a terra as suas orações. E quando Deus devolve as suas orações para a terra, Deus devolve como vozes, relâmpagos, trovões e terremotos. Deixa eu dizer uma coisa para você: você tem que orar, meu filho. Você tem que orar. É por isso que lá em Mateus capítulo 26, versículo 40, quando Jesus sobe ali naquele monte para orar, e Jesus está orando intensamente, e quando Jesus volta por 3 vezes, Jesus encontra os discípulos fazendo o que, irmãos? Dormindo. E qual é a palavra de Jesus para eles? Nem uma hora pudestes vigiar comigo. A grande verdade, irmão, escuta, Jesus está colocando que o mínimo de um homem de Deus e de uma mulher de Deus que quer fogo da presença de Deus na vida dele, é que ele deve orar pelo menos o que, irmãos? Nem uma horinha pudestes vigiar comigo. É isso que Jesus está dizendo. Jesus chega e fala: olha, discípulos, mas nem uma horinha, só uma horinha. Jesus está dizendo: eu estou ali há tantas horas orando, e você não ora nem uma horinha. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. O incensário, ele recebe orações, mas num determinado momento elas são devolvidas à terra como resposta de Deus para a sua vida, como milagres de Deus para a sua vida, como o destruir das forças do inferno contra a sua vida. Porque você sabe que cada um desses pontos aqui tem um significado espiritual. Vozes fala da palavra profética que Deus libera do céu para calar a boca do diabo contra a sua vida. Trovões fala que Deus vai abalar o seu mundo espiritual para que as forças do inferno que imperam nas regiões celestiais não prevaleçam contra a sua vida. Terremotos fala que Deus vai abalar as estruturas do inferno que vão cair por terra, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. E relâmpagos fala de um fogo que vem do céu sobre a vida daqueles que têm vida de oração na presença de Deus. Mas para ter incenso, e incenso cheio, tem que ter, na verdade, irmãos, oração, meu filho. Tem muitos irmãos, escuta uma coisa séria. Essa madrugada eu estava orando, irmãos, Deus falando comigo. Tem muitos de nós que estamos vivendo, irmãos, do combustível do passado. Só que o seu tanque está esvaziando, e ele está quase seco. E por que ele está quase seco? Porque você já não ora como orava como antigamente. Você já não ora como você orava no passado. Você já não ora como você orava quando você teve as suas primeiras experiências com Deus. O seu tanque de combustível espiritual está esvaziando. E para Deus mandar de volta para a terra, irmãos, tem que ter incenso, tem que ter oração. Eu te pergunto hoje, olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa séria para você. Tem muita gente que gasta muitas horas ouvindo música cristã. Tem alguma coisa de errado nisso? Nada. Tem muita gente que gasta muitas horas lendo Bíblia. Tem alguma coisa errada em ler a Bíblia? Nada, você tem que ler e ler muito. Mas o que é que produz fogo, irmãos? Oração. Por isso, deixa eu dizer uma coisa, por isso é tão difícil orar. Já viu que tem dia que você vai orar e você começa a orar, e você começa a orar e vai andando, e vai andando, e vai orando, e vai orando. Quando você olha no relógio, não deu nem 10 minutos, nem 5. E aí você fala: nossa, já orei tanto tempo. É verdade, parece tanto tempo. Mas oração, irmãos, é um desafio, porque é a oração que enche o incensário no trono de Deus. Por isso tem muitos de nós, irmãos, que está com o tanque vazio. E olha, querido, seja sincero, vamos olhar um aspecto natural das coisas. Tanque vazio não faz o carro movimentar. Incensário vazio faz crente ficar prostrado e desanimado. Você quer ver um crente pegar fogo, irmãos? É quando ele entende que ele tem que orar. E aí ele começa a orar. E quando ele começa a orar, ele começa até meio murchinho.
Mas ele começa a proclamar a palavra, e ele começa a declarar o nome de Jesus, e ele começa a chamar a existência o poder de Deus. De repente, irmãos, vem um fogo sobrenatural. Aí ele não quer parar mais de orar, porque o incenso foi devolvido para a terra com vozes, relâmpagos, trovões e terremotos. Nós temos que aprender a orar. Não há mover de Deus sem oração. Todo mover de Deus, ele precisa de oração. Oh, glória a Deus! Oh, irmãos, não há mover. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, querido. As coisas não acontecem se não tem oração na nossa vida. Oração, irmãos, é o meio pelo qual o Senhor age sobre a terra. Ele escolheu agir por meio da oração. Ele escolheu agir no meio do seu povo por meio da oração. Todo mover de Deus. Quando Jesus estava em momentos difíceis da sua vida, irmãos, o que ele fez? Orou ao Senhor. Eu não sei se você ora. Eu não sei se essa é a palavra que Jesus talvez até diga para nós nessa noite. Nem uma horinha. Fico imaginando Jesus falar com os discípulos. Mas nem uma horinha, Pedro, Tiago e João. Olha para o seu irmão e fala: nem uma horinha, meu filho, por dia. Fala para o seu irmão: só uma horinha. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que é orar uma hora. Eu não consigo nem 10 minutos, o tempo passa rápido. Mas eu vou te dizer uma coisa. Quantos querem o seu incensário cheio de oração aqui? Diga aleluia nessa noite. Vou te dizer uma coisa, você tem que orar, meu filho. Você tem que orar. Olha, eu vou dizer uma coisa: casamento não muda, família não muda, discípulo não muda, filho não muda, célula não muda, célula não cresce, discípulo não transforma, igreja não prospera, ministério não rompe, se não tiver oração. Quero que minha célula cresça. Qual é o tempo que você ora por ela? Quero que meu discípulo mude de vida. Qual é o tempo que você ora por ele? Quero que meu casamento seja transformado. Qual é o tempo que você ora pelo seu casamento? Quero que a minha esposa seja uma anja. Qual é o tempo que você ora por ela? Meu filho, só tem mover no meio daqueles que oram. Você sabe que a maior igreja do mundo, irmãos, é a igreja do pastor Dave Poyoncho. Era na Coreia. É uma igreja de 1 milhão de membros. Mas você sabe que lá na igreja do Dave Poyoncho, irmãos, existem lá o monte da oração. E lá as pessoas chegam e elas têm que pegar uma senha. Porque se você quiser chegar lá e entrar na salinha para orar, são milhares de salas que foram construídas para oração. Mas se você quiser chegar e entrar na sala para orar, não tem jeito. Você tem que pegar uma senha e esperar o seu dia. Porque há oração ininterrupta no monte de Deus de oração naquela cidade. Eu não sei se no monte da sua casa, lá no seu quarto, querida, você tem que pegar a senha. Mas que coisa, essa mulher não sai desse quarto, eu quero orar, mas ela só fica orando. Seria maravilhoso. Mas eu não sei, esse menino não para de orar aqui em casa, as nossas orações entram até em conflito. Tem hora que eu estou gritando aqui no quarto, ele está gritando no outro, e é um fogo poderoso dentro dessa casa. Ah, irmão, você pode ter certeza de uma coisa: vai ter mover de Deus nessa família. Vai ter glória de Deus nessa família. Sabe por quê? O incensário em algum momento vai transbordar. E a hora que transbordar, a glória e o fogo de Deus se manifestará sobre a sua casa, sua família, seu ministério, suas finanças. Querido, tudo que você faz será cheio do fogo da presença de Deus. Hoje eu estava dizendo, irmãos, eu acho um equívoco alguém que tem uma empresa. Imagine que você tem uma empresa. E aí chega lá, você abre a porta da sua empresa e fala: clientada, pode vir. Sem que primeiro você fale: antes de abrir essas portas, eu vou abrir os céus para a presença do fogo de Deus aqui na minha empresa. Toda empresa, irmãos, deveria ter culto toda manhã. 15, 20 minutos de oração, ministração de uma palavra rápida, para gerar fé no coração dos irmãos e para invocar o fogo de Deus na sua empresa. Para que a hora que você abrir as portas, irmãos, vai vir cliente à torta e à direita, porque o Senhor vai enviar para a glória de Jesus. Toda célula deveria orar muito, porque a hora que você falar: hoje é dia de célula, Deus vai enviar gente ali, irmãos, de forma sobrenatural, porque aquela célula está debaixo do fogo da presença de Deus. Terceira coisa, se queremos ter fogo de Deus na nossa vida, irmãos, a Bíblia nos ensina que nós precisamos, irmãos, verdadeiramente expressar arrependimento genuíno nas nossas vidas. Lá em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 26, abra sua Bíblia lá também. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 26. A palavra do Senhor
nos mostra que houve um dia em que Davi cometeu um grande pecado. Mas a Bíblia diz que quando Davi cometeu esse grande pecado, Deus fez a ele uma escolha. Verso 7, a Bíblia diz assim, capítulo 21 de Crônicas: tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei. Olha, irmãos, que Davi fala: muito pequei em fazer tal coisa. Porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que eu te faça. E aí a Bíblia diz que Davi escolheu que a casa dele verdadeiramente estivesse debaixo da pesada mão de Deus. Mas o que a gente vê em Davi, irmãos, é que Davi, ele se arrependeu do seu pecado. Olha, deixa eu te dizer uma coisa muito séria, irmãos. Essa madrugada Deus estava preparando essa palavra e Deus estava falando comigo. Tem muita gente, escuta, tem muita gente que está preso lá atrás. Tem muita gente, irmãos, que cometeram coisas sérias na sua vida muitas vezes, e ele está preso lá atrás, não porque Deus não quer perdoá-lo, mas é porque não houve um arrependimento genuíno da parte daquele que cometeu o pecado. Davi, ele fala: Senhor, me perdoa, porque muito loucamente eu me procedi e grande foi a minha iniquidade. Pecado, irmãos, precisa passar pelo crivo do arrependimento. E aqui no verso 26, depois você pode ler todo o texto. No verso 26 a Bíblia diz assim: ali edificou o que, irmãos? Um altar. Ali edificou um altar, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu respondeu com que, irmãos? Fogo do céu sobre o altar do holocausto. Quando há arrependimento genuíno, verdadeiro, profundo, Davi, ele ainda fala assim: Senhor, ele fala para Ornã, que quer dar a terra para ele, ele fala: não, eu me procedi muito loucamente, eu não posso dar qualquer coisa ao Senhor, eu não daria ao Senhor algo que não me custasse nada. Se eu quero dar algo ao Senhor, tem que ser algo que vai fazer diferença. E quando ele estabelece o altar do sacrifício, e ele se arrepende genuinamente do seu pecado e profundamente do seu pecado, a Bíblia diz que o Senhor respondeu com fogo do céu. Sabe por que muitos de nós não temos fogo, irmãos? É porque muitos de nós não temos nos arrependido genuinamente. Muitos de nós estamos com remorso. Cometi tal pecado, estou com tanta dor no meu coração. Ai, se eu pudesse agora voltar atrás. Não, irmãos. Pecado, escuta, tem que ter um profundo arrependimento. E nós temos que ir e levantar um altar diante do Senhor. Oferecer, irmãos, no altar, lembra, o altar é o que? É o seu coração. Oferecer o seu coração diante de Deus e dizer: Deus, eu me procedi muito loucamente, por favor, me perdoe, tem misericórdia de mim. Então, talvez por causa do pecado você estava até frio, morrendo espiritualmente, perdendo a visão, perdendo o propósito. Mas quando você se arrepende genuinamente, então o Senhor respondeu com fogo do céu, e o altar pegou fogo, irmãos, porque Deus viu na vida deste homem um espírito de arrependimento. Sabe, se você quer ter fogo, se eu quero ter fogo de Deus na minha vida, irmãos, nós precisamos nos arrepender genuinamente, profundamente, de coisas erradas da nossa vida.
de práticas erradas, de sentimentos errados, de motivações erradas, de intenções erradas. Porque todas as vezes que nós não nos arrependemos, nós só estamos dizendo para Deus que nós somos muito soberbos. E a Bíblia fala, irmãos, lá no livro de Tiago, que Deus resiste ao soberbo, mas traz muita graça à vida daqueles que são humildes. Essa é a razão de muitos não ter fogo mais. Porque você sabe, irmãos, que o pecado produz morte, mas o arrependimento genuíno produz transformação na nossa vida. Se nós pecamos, e nós vamos entender que isso é diariamente. Pastor, mas eu pequei e todo dia. Irmãos, se é pecado, todo dia nós temos que estar na presença do Senhor, pedindo ao Senhor: Deus, tem misericórdia da minha vida e me perdoa dos meus pecados. Porque a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 52, Isaías capítulo 51, versos 1 e 2, a Bíblia diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem os ouvidos de Deus tapados, nem os olhos de Deus fechados, nem a boca de Deus emudecida, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Tem muita gente fria, separada de Deus, por causa do pecado. Sabe, eu quero encerrar dizendo uma coisa para você muito séria, irmãos. A proposta de Deus para nós é que Deus quer fazer dos seus ministros labaredas de fogo. Em Jeremias e nos profetas também, a Bíblia diz que Deus fará dos seus ministros labaredas de fogo. Deus quer fazer de você uma labareda de fogo. Deus quer fazer de você um homem cheio do fogo, uma mulher cheia do fogo, um homem cheio da presença, uma mulher cheia da presença, um homem cheio da glória, uma mulher cheia da glória, um líder cheio de unção, uma líder cheia de unção. Deus quer fazer de nós labaredas de fogo nessa geração, porque aonde nós chegarmos, o fogo de Deus chegará conosco para a glória de Deus. Deus quer isso para nós. Deus quer isso para a sua vida. Deus quer fazer de você uma labareda, quer fazer de você alguém que pega fogo, quer fazer de você, olha, irmãos, alguém que está andando pelo meio da rua e alguém toca em você, e aí alguém fala: uau, o que aconteceu com a minha vida? Você vai dizer: eu não sei, mas eu sei que quem toca em mim recebe labaredas de fogo, porque eu sou uma labareda de fogo para a glória de Deus. É por isso que Jesus, irmãos, quero encerrar dizendo isso. Jesus, quando estava andando lá, e aquela mulher veio com fluxo de sangue há 12 anos e tocou em Jesus, e Jesus fala: quem me tocou? E os discípulos falam: Senhor, todos te apertam de todos os lados. O Senhor pergunta: quem te tocou? E Jesus fala: alguém me tocou de forma diferente, porque de mim, o que Jesus está dizendo é: de mim saiu fogo. De mim saiu fogo. Deixa eu dizer uma coisa nessa noite, irmãos: tem que sair fogo de nós, tem que sair fogo de você. Quando você chegar na sua célula, tem que ter fogo na sua vida. Quando você chegar aqui na igreja, tem que ter fogo na sua vida. Quando você chegar no seu trabalho, tem que ter fogo na sua vida. Quando você chegar andando pelos ônibus da cidade, tem que ter fogo na sua vida. Aonde nós chegarmos, o fogo de Deus tem que chegar conosco, porque nós somos o altar de Deus. E como altar, o fogo vai arder continuamente no seu coração, para a glória de Deus. Você pode dizer amém nessa noite? Olha, irmãos, sabe, eu queria te desafiar todo dia, chegar no seu irmão, dizer para ele: graça e paz, querido, tudo bem, tudo bem. Tem fogo aí? Tem fogo aí? Porque eu quero receber fogo de Deus que está na sua vida. Nós temos que ser, sabe o que, irmãos? Transportadores do fogo. Por isso, olha, deixa eu dizer uma coisa: não tem essa questão. Tem muita gente que está assim: como é que está a sua vida? Ah, minha vida está estável. Essa é a palavra que mais ouvimos ultimamente, né, irmãos? Minha vida está equilibrada. Irmãos, no reino de Deus só tem 2 starts: ou é para cima ou é para baixo. Não tem esse negócio: minha vida está equilibrada, minha vida está tudo certinho. Não, irmãos. Homens de Deus, ou eles estão cada dia mais cheios do fogo de Deus, ou a cada dia eles estão mais frios da presença de Deus. Eu não sei como você está nessa noite, mas eu queria te desafiar nessa noite a ser um homem cheio do fogo da presença de Deus. Vamos ficar de pé no nome de Jesus.